Boa tarde, pessoal. Todos bem-vindos à Casa Pagã. Agradecer a Ana em especial, que vai fazer a mediação, segundo ano seguido, né, na Casa Pagã. Já virou um ícone aqui. Vamos lá, vou te poupar de fazer as apresentações biográficas, então estamos aqui com a gente fez uma marmelada aqui, essa mesa, tem 4 autores do Grupo Aboio, então estamos em família, seja sobre o selo Aboio, sobre o selo Cachalote, então vamos ver essa conversa aí. Mas sem ser muito amiguinho, vamos se provocar também um pouco, né? Vamos lá. Ana Maiolini nasceu em Eloy Mendes, sul de Minas Gerais, na década de 90. Formou-se em publicidade e propaganda e em jornalismo na UFMG, especializou-se em escrita criativa pela PUC Minas. É poeta e trabalha como redatora freelancer. Problema de Pronúncia é seu primeiro livro. Lara Galvão é poeta e nasceu no Rio de Janeiro. Desde 2022 mantém a newsletter Boletim Babel. É autora dos livros de poesia Submersa e Granada. Luiz Cosme Pinto é jornalista e escritor, trabalhou nas principais emissoras de TV do país e é autor dos livros de crônicas Acabou, mas Continua, Ponte Aérea e Beery Nights, Catiripapos e Borogodó. Difícil ler isso, hein, Luiz? Que foi semifinalista do Prêmio Jabuti em 2024. É carioca de Vila Isabel e, aos 63 anos, 4, atualizando, até outubro. Busca em suas caminhadas pela cidade histórias de pessoas anônimas e cenas do dia a dia, tornando-as matéria-prima de suas crônicas. Ivone Miller nasceu em 1800... Opa! Exagero, hein? Exagero. 1985 na Alemanha, mas prefere o calor do Nordeste brasileiro, onde mora desde 2017. Cronista e contista, tem textos publicados em várias antologias e é uma das organizadoras e coautoras da coletânea de contos cearenses Quando a Maré Encher, pela editora Mirada. E é autora de Deus Criou Primeiro um Tatu, um dos primeiros títulos da editora Aboio. Boa mesa, obrigado. Mas obrigada, gente. Eu queria agradecer a Cachalote, a Aboio, por ter me convidado mais uma vez, pela confiança. Eu nunca mediei uma mesa, então perdoem se eu fizer alguma coisa errada. E agradecer também a Casa Pagã. A Lara fez uma brincadeira que eu achei muito boa, que não tem lugar melhor pra gente falar sobre a desacralização da literatura do que numa casa pagã. Então, achei bem pensado. Vou pular aqui a parte da bio, porque passou na minha frente. Enfim, eu acho assim, esse tema da desacralização da literatura é um tema, eu acho que me apetece muito, eu acho que todo mundo aqui gosta muito, né? Nós estamos, eu sou uma poeta, a Lara é poeta, e a gente tem 2 cronistas, então... E eu acho que é um tema que combina muito com o que a gente escreve. A gente conversou um pouco antes da mesa para ver assim, os pontos de encontro que a gente tinha como tema, e eu achei que tudo se encaixou muito bem, assim, né? Então, para começar, eu queria trazer uma citação do Sérgio Vaz, que tem tudo a ver com esse tema, na qual ele diz assim, abre aspas: precisamos entender o seguinte: sagrado não é quem escreve, sagrado é quem lê. E essa citação foi retirada de uma entrevista, então acho que ele faz essa brincadeira com a palavra sagrado, né? Mas eu acho que isso vem de encontro com o que a gente vai discutir aqui, no sentido de que a desacralização da literatura passa por esse movimento de colocar o leitor em evidência. Né? E nesse movimento de colocar o leitor em evidência e como um agente ali que constrói sentidos junto com a gente, com o autor no texto, a desacralização da literatura, esse movimento de aproximar a literatura das pessoas, né? Tirar a literatura desse pedestal inalcançável, essa visão de que a literatura é só um privilégio de um grupo muito restrito de pessoas, de intelectuais, e fazer esse movimento de trazê-la para o dia a dia, para o cotidiano, mostrar que a literatura é um direito de todo mundo, né? E quando eu falo de literatura, não só a leitura, mas a escrita também, né? A escrita é um direito de todo mundo. E aí, para começar a nossa discussão, eu queria
Eu queria começar com a Ivone. Pode ser? Começou pelo Y, tudo bem. Eu não posso sair do roteiro, se eu sair do roteiro eu vou ficar nervosa. Eu vou começar. Eu estou nervosa, então fica tranquilo. Eu queria te fazer uma pergunta, Ivone, relacionada ao que a gente estava conversando antes da mesa, lá no nosso grupo, que você mencionou um ponto que eu achei muito interessante e é um ponto que eu penso muito, que é a questão do tema e da linguagem, como que o tema e a linguagem podem ser ferramentas para a gente fazer esse movimento de desacralizar a literatura. Tirar a literatura desse pedestal e trazer para o dia a dia. Eu acho que tudo a ver com o seu trabalho, né, como cronista. E aí eu queria que você falasse para a gente, assim, como que você faz isso, como que você utiliza tema e linguagem no seu trabalho para fazer essa desacralização da literatura, para fazer para o cotidiano. Primeiramente, muito prazer em estar aqui com vocês. Obrigada por terem vindo, tantas pessoas aqui, maravilhoso. Eu estou um pouco cansada da viagem e tal, então acho que meu sotaque sempre fica pior, maior e pior quando estou cansada, então assim, desculpem. E essa palavra da desacralização, para mim, representa um problema de pronúncia, que a gente conversa muito com o seu livro, né? Então, se eu errar a palavra, o que também pode acontecer, vocês vão me entender. Bom, dito isso, sim, você já falou, né, como cronista, eu trabalho muito com o cotidiano, né, com o dia a dia. E isso, para mim, tem tudo a ver com essa desacralização, que é tirar a literatura lá do alto, né, lá do pedestal, e colocá-la ao resto do chão, que é onde a gente faz crônica, né? A gente faz crônica olhando para as miudezas do cotidiano, que pode ser uma pessoa que você conhece na rua, com quem você compartilha uma cerveja, né, um lanche, como acontece no seu livro, né, e aí acontece uma conversa e isso inspira você para uma crônica, né? Ou pode ser olhar pela janela e ver um bicho preguiça na árvore, passear com um cachorro e ver uma cobra coral, tomara que viva, né, mas muitas vezes, infelizmente, morta. No meu livro tem muita cobra, tem gente que reclama, meu Deus, quanta cobra num livro só. Mas é porque eu morei durante 3 anos em Aldeia dos Camarás, na Mata Atlântica Pernambucana, que foi onde nasceu esse livro. E então, assim, eu acho que isso de trazer a literatura ao resto do chão, esse chão pode ser diferente. No caso do Cosme, o chão, no livro dele, muitas vezes é o asfalto da cidade, né? No meu caso, é o chão da floresta. Então, a crônica, ela brota junto com o mato, onde muitas pessoas não esperam que possa florescer alguma coisa que não seja mato, pode florescer também literatura. E isso é justamente isso, literatura não é só uma coisa que fala sobre temas mirabolantes, assim, né? Pode ser também, mas pode ser também uma coisa do cotidiano, uma coisa miúda, assim, minúscula, uma formiga que atravessa a mesa, uma caranguejeira na cozinha, às vezes, também. E são esses pequenos incidentes do cotidiano que nos inspiram como cronistas, né? Isso quanto ao tema e quanto à linguagem também. A crônica, ela costuma ser muito acessível quanto à linguagem, né? Tem um estilo muito facilmente compreensível por todas as pessoas. E às vezes até parece ser uma conversa, né? E sendo assim, ela pode conversar quase com qualquer pessoa que saiba ler pode entrar em conversa com uma crônica, que muitas vezes é assim, de um tema do cotidiano que a pessoa vai se identificar, escrita numa linguagem que não vai custar nenhum esforço para a pessoa entender. E às vezes a literatura é considerada também, um texto é considerado literário quando é difícil, quando está escrito de uma forma difícil, né? Quando você tem que fazer um esforço intelectual para entender, quando são aquelas frases compridonas, né?
sem ponto, sem vírgula. Mas não necessariamente é assim. Acho que a crônica traz muito essa acessibilidade da linguagem, né? E um texto gostoso de ler, um texto gostoso de escrever. Eu acho que essa gostosura também é muito importante nesse contexto da desacralização, né? Bom, consegui falar 2 vezes sem errar. Obrigada. E eu até queria te fazer uma pergunta, porque você mencionou assim que, né, você recebe muitas mensagens de pessoas que a Ivone publica semanalmente, se eu não me engano, né? Quinzenalmente na revista Ruben. E ela comentou com a gente que ela recebe muitos comentários assim, de leitores que se identificaram com as crônicas, com as situações que ela narra. Diferente do livro do Luiz, o livro da Ivone é uma narrativa autoficcional, né? E aí eu queria saber, assim, eu fiquei curiosa para saber se, dentre esses retornos que você teve, as pessoas comentando com você, se teve alguma coisa que te marcou muito. Sim. Recentemente, inclusive, acho que tem poucos meses, tem uma leitora, tem várias leitoras que sempre comentam minhas crônicas, contam, nossa, já aconteceu comigo também isso, aquilo, né? No meu caso foi assim, assado. Mas teve uma vez que uma leitora, que eu não conheço pessoalmente, me mandou uma mensagem depois de eu publicar uma crônica sobre uma aranha na janela da cozinha. E ela falou assim para mim, nossa, na minha infância, na minha família, assim, tudo que era bicho era praga. Eu estou adorando ver seu olhar sobre a natureza, que é completamente diferente do que eu ouvia durante todos os anos da minha infância. E isso, assim, para mim foi tão maravilhoso, né? Porque, assim, essas coisas, sabe, eu gosto muito de escrever sobre a natureza, né? Inclusive, assim, o meu livro é sobre a floresta, é dedicado à floresta e tudo. E então é isso, eu senti aí que eu não quero ensinar nada para ninguém, mas eu achei maravilhoso que ela conseguiu, tipo, perceber isso, né? Que, nossa, nem tudo é praga, né? E achei muito importante, inclusive. Muito legal. Inclusive, a crônica traz esse contexto muito natural, né? Você disse que não... Natural no sentido, assim, de corriqueiro, né? Que você não está esperando ensinar nada para ninguém, mas você não sabe onde o seu texto vai parar, né? E ele pode acabar ensinando alguma coisa. Bom, como eu falei, então, né? A Ivone escreve ali sobre a floresta, nesse livro dela, e o Cosme, que também é cronista, está mais ali no ambiente urbano, né? Escrevendo sobre a vida de outras pessoas. E aí agora eu quero fazer essa ponte agora pro Cosme. Pro Luiz, né? Luiz ou Cosme, se prefere que eu te chame. Pode chamar de Cosme. É porque eu vi você se apresentando como Cosme. Eu percebi que o Luiz está sempre acompanhado, né? O Luiz Antônio, o José Luiz. É verdade. E o Cosme, já é só Cosme. Tá bom, então. Então, Cosme, eu quero te perguntar sobre um ponto também que você trouxe antes da mesa. E assim como a Ivone, né, você disse que te interessa muito essa conversa que surge com os leitores, né, a partir da crônica. As pessoas leem suas crônicas e a partir daí querem comentar com você, novas histórias aparecem. E eu acho que isso passa por essa ideia de que o texto, a partir do momento que ele está publicado, ele não pertence mais ao autor, né? Ele é da pessoa que lê e isso não é uma coisa ruim, na verdade, isso é uma coisa muito boa, porque a partir daí as histórias ganham mais sentido, se desdobram, viram outras coisas, são remixadas, né? Esse conceito de desacralização da literatura passa por entender que o leitor é um agente muito importante do nosso texto, né? Que o texto não é nosso, não é do autor sagrado, ele é da pessoa que lê, né? E aí eu queria saber o que você acha assim, dessa conversa entre o texto literário e o leitor, entre as suas crônicas e os seus leitores, e também o que você acha assim,
dessa possibilidade de transformação do texto depois que ele é publicado. São as inúmeras possibilidades de um texto, inclusive, por exemplo, virar um filme, né, que você comentou com a gente, que uma das suas crônicas virou filme. Aí eu queria que você comentasse sobre isso, sobre esse tema. Sim, com muita alegria. Bom, primeiro eu quero dizer que eu estou me sentindo muito bem aqui, muito bem acolhido por vocês, meus colegas. A gente conversou um pouco antes, né? E acho que todo mundo... E eu acho que assim, os escritores, os músicos, ou talvez até os advogados, sei lá, a gente quando está junto da turma parece que a gente se sente mais acolhido, né? E eu me sinto também muito acolhido com essa turma que está aqui, porque eu vim na Flip muitas vezes como um leitor, não como escritor, né? E ouvi muitas palestras e estou muito feliz de ver tanta gente aqui junto com a gente, né, interessado na escrita. Eu agradeço muito a presença de vocês e me sinto muito feliz, muito honrado mesmo de estar falando com vocês. Bom, eu hoje, sabe, Ana, eu ouvi daquele que talvez seja um dos nossos maiores cronistas, e não é pouco ser um grande cronista no Brasil, que é considerado o país da crônica. O Rui Castro disse hoje que as crônicas são escritas com os pés. E eu concordo muito com ele e faço exatamente isso. Por que ele diz que as crônicas são escritas com os pés? Porque a gente sai para a rua para ver as histórias, né? Ou vai para o mato ver as histórias, e a gente anda muito em busca de personagens, às vezes de uma conversa ouvida, às vezes de uma imagem, e esse é o meu material de trabalho, né? E eu acho que esse é o grande desafio também da crônica, transformar aquilo que muitas vezes parece banal, pequeno, miúdo, em algo interessante. Em literatura, sim, nós não devemos ter medo de falar essa palavra, e eu digo isso porque eu sempre tive muito medo de falar, eu faço literatura. Peraí, gente, peraí, eu comecei a escrever outro dia, eu estou fazendo literatura mesmo? Sim, estou, né? Quer dizer, literatura não é só dos nossos grandes deuses aí, dos grandes escritores e escritoras, né? É de todos nós, né? Todos nós que devemos sim ler mais e escrever mais. Então, quer dizer, eu tinha tanto respeito assim por essa literatura, digo hoje com muita segurança que a minha literatura é feita nas ruas a partir dessas pessoas. E eu entendo também que essa dessacralização, ela passa muito pela nossa forma de escrita, e não é simples, quer dizer, a gente busca a oralidade, ou seja, escrever da forma que as pessoas falam, do jeito que as pessoas veem as coisas, e ao mesmo tempo não podemos de maneira nenhuma ser superficiais, porque senão não vale a pena. Nós devemos buscar nessas histórias comuns os grandes valores, as grandes questões de todos nós, o ciúme, a injustiça, o amor, a raiva, o perdão, enfim. E a boa história, ela vai sempre nos alimentar, porque todo mundo quer uma boa história. Pode ser do jeito que for, pode ser falada, pode ser numa tela de celular, pode ser num livro. Se é uma boa história, todo mundo quer ler. E mais, aí eu entro na sua pergunta do leitor. O leitor quer contar. Se você ouvir uma boa história, a primeira coisa que você faz é contar para quem está do seu lado. E essa é a grande magia da literatura, né? E a pessoa, ela não só quer contar, como ela quer entrar. Então o leitor que comenta, a sua leitora que fala, ela se viu naquela história e ela quer participar também. E eu acho que a linguagem é a grande porta de entrada para esse leitor. Ninguém se identifica com algo que não entenda. Ninguém se identifica com algo que não se enxergue ali, né? Milton Ratum, que acaba de tomar posse na Academia Brasileira de Letras, disse que o maior mistério da literatura é o leitor. Como é que pode, Lara, você ler um livro hoje, você dizer, eu não gostei, e você ler um livro esse mesmo livro, daqui a uma semana, você gostar ele inteiro de uma vez? Então, a literatura está muito à mercê do leitor, né? Quer dizer, é o leitor que vai dizer, ele é o nosso patrão, ele que vai definir se aquele livro vale ou não vale, se aquela história vale ou não vale, ir até o final, e a pessoa pode mudar, às vezes, em algumas horas, em alguns minutos, né? E eu entendo que essa dessacralização, eu gostei muito dessa ideia,
ela é uma parada muito dura, que a gente tem que enfrentar, a gente não tem que ter medo, mas a gente tem que ter noção da dificuldade. Ao mesmo tempo que a gente fica muito cheio de esperança e de entusiasmo ao ver uma sala cheia como essa, né, o livro ainda está muito longe das pessoas, infelizmente. Por que as pessoas entram num boteco? Eu adoro boteco. Por que as pessoas entram no boteco e não entram numa livraria? Né? Por que a pessoa vai na feira livre e às vezes tem alguma resistência para ir à feira do livro? Eu convidei uma amiga minha para ir ao lançamento do meu primeiro livro, uma mulher preta, pobre, que mora muito longe de São Paulo, que é minha amiga há mais de 20 anos, e ela chegou na livraria e ela ficou com vergonha de entrar. Ela ficou com medo de ser barrada pela segurança, ela ficou com medo de alguém. O que a senhora está fazendo aqui? Alguém chamou a senhora? Ela estava com as duas filhas, também negras, as três amedrontadas. Não é o pedaço delas. E isso é um compromisso que a gente, como cidadão, tem que ter. Né? Acabou entrando, chegou ali um convidado que conhecia ela, opa, está aí na porta fazendo o quê? Vamos cantar. Deu tudo certo. Mas a livraria, sim, ainda é inacessível, ainda é um lugar que a gente fala assim, poxa, isso aqui, sei lá, né, está elitizado, está intelectualizado, né? Enfim, eu estou nem de manga arregaçada, mas estou de manga curta aqui, muito disposto por essa briga, por essa boa luta de desacralizar, sim, a literatura. Obrigada. Muito potente, São Paulo. Bom, enfim, dando continuidade aqui, que você falou muito sobre linguagem oral, né, oralidade, e sobre esse questionamento aí dessa inacessibilidade desses ambientes, né, da livraria. E aí eu queria puxar o gancho para a Lara, porque a Lara é uma pessoa que pensa muito sobre a oralidade, né, na literatura. A Lara é poeta e eu acho que os seus poemas são muito orais, né? Eles são feitos assim para você falar mesmo. E eu fiquei pensando muito sobre uma coisa que você falou, que a desacralização da literatura, ela também passa pelo o que nós consideramos literatura. E eu achei muito interessante, você até comentou assim, inclusive eu acho que a música é literatura. E eu fiquei pensando muito sobre isso, e eu acho que isso faz um gancho muito importante com o que você falou sobre, né, esse ambiente hostil, talvez, que as pessoas ficam com medo de entrar, né, numa livraria. E aí, Lara, eu queria te perguntar se você pode falar um pouco mais sobre a questão da oralidade na literatura como um instrumento para a gente desacralizá-la. Como que isso perpassa o seu trabalho e como que a gente pode pensar a literatura para além do livro, né, do objeto livro. Enfim, você pode falar sobre isso? Então, a literatura, na verdade, começa na oralidade, porque antes de haver escrita, a gente já tinha poemas sendo feitos e falados e cantados em várias culturas aí. Hoje um querido falou na mesa anterior da Inha Duana, que é a primeira poeta da história. E nesse poema que ela assina 4.000 anos atrás, ela diz: o que escrevo à meia-noite canta o cantor ao meio-dia. Então, a poesia principalmente, mas a literatura sempre esteve próxima da música e da oralidade, né? No Brasil a gente tem os cantadores, os violeiros, que para mim isso é literatura, né? Isso é nitidamente literatura. A gente tem os slams. Então, quando a gente fala que dá um medo nas pessoas, a coisa da livraria, do livro, etc., pode até ser, mas existe literatura sendo feita para além desses espaços também, assim. E isso atravessa o meu trabalho porque eu acho que eu não tive essa infância e adolescência leitora, assim. Eu tinha um pouco de medo dos livros, eu achava que era uma coisa de pessoas muito, muito cultas, etc. Mas eu já escrevia, eu não falava tanto, eu era meio tímida, mas eu já escrevia diários, assim. E eu escutava muita música, então a poesia também veio para mim desse lugar. E nesse livro, que é o Granada, o livro que eu estou aqui hoje, que é o Pela Cachalote, eu estava vivendo momentos conturbados com o meu corpo e com a cidade também, né, que é onde eu caminho, etc. Eu também tenho essa relação com a cidade, assim, com o meu corpo, questões de saúde diversas, femininas, enfim.
E eu encontrei, então, uma grande crise. O que eu encontrei a partir disso, a partir desses poemas, a partir desse encaminhar, foi a oralidade, a coisa de falar os poemas, de me colocar nesses espaços e de fazer também, transformar eles em algo melódico, possa ser cantado. Eu falo que eu toco poemas, né, que eu faço performances com a guitarra e tal. E para mim isso aproxima as pessoas, né, tira um outro espaço, até porque as pessoas não podem tampar os ouvidos, né, se você está falando, você tem que escutar de alguma maneira. Mas tira uma barreira, né, que o livro traz um pouco, dependendo, né, do espaço. Chega mais fácil às pessoas. E, bom, enfim, acho que respondo. Falou bem. Claro. Dá licença, me desculpar porque você colocou uma pergunta que eu acabei não respondendo, que é a história da crônica que virou filme. Eu vou falar rapidamente, porque eu acho que também tem muito a ver com a dessacralização, quer dizer assim, enxergar o livro como uma história que pode ter várias roupagens, né? Ela não precisa necessariamente estar num livro. Então, aqui no meu último livro, meu livro mais recente, não vou dizer o último, né? Que ainda vão vir muitos. O mais recente, ele tem uma história aqui que se chama Casa Verde, Casa Cinza. E essa história eu ofereci como uma sinopse, porque eu acreditava muito nessa história, e essa história foi aceita e virou o roteiro de um filme. Esse filme foi produzido e foi exibido na televisão, e foi exibido na TV Globo, num horário de boa audiência, e algumas semanas depois veio um relatório dizendo que o filme tinha sido assistido por 15 milhões de pessoas, né? 15 milhões é a população de alguns pequenos países, né? Então, ou de, sei lá, mais do que São Paulo, vamos dizer. Então, eu acho que isso também é importante a gente ver as histórias também por esse lado, né? Elas podem se tornar um filme, elas podem se tornar uma peça de teatro, porque o que todo mundo precisa é de uma história. Você pode reunir os melhores atores, os melhores diretores, com todo respeito, mas se não tiver uma história, não vai ter nada, né? Então, isso é muito importante para todos nós que gostamos das histórias, de ler, de escrever, né? Saber que elas podem ter muitas roupagens e muitos caminhos. É isso, né? Perdeu totalmente o controle, né, do seu texto. De repente, seu texto estava sendo conhecido por 15 milhões de pessoas, ainda que em outro formato. Né? E a apropriação, né? Porque a televisão, naturalmente, modificou o texto e pediu mudanças sobre esse texto, né? E aí não cabe mais aquele apego exagerado, quer dizer, essa história em mim ninguém mexe. Não, essa é uma outra história. Ela vai ser apropriada, outras pessoas vão ver, e ela vai em frente, né? E eu acho que isso também tem muito a ver com o que você perguntou da primeira vez, quer dizer, assim, a história que muda, né? Porque a história da crônica, ela foi uma semente, mas ela mudou, criou-se uma outra protagonista, o nome do filme é A Nossa Vizinhança, e um filme bastante urbano, que aconteceu em São Paulo, a partir de um fato real, e, enfim, seguiu sua carreira aí na televisão também. Continuando aqui, a Lara falou uma coisa que eu achei interessante. Você falou que começou a escrever o livro O Granada na época que você estava passando por algum problema, né, em relação ao seu corpo, e você encontrou na poesia uma forma de falar sobre isso, né? E aí eu queria levar para um outro gancho que eu acho que também tem a ver com a dessacralização da literatura, que é a gente pensar na função da literatura, mas no sentido mais prático, assim, sabe? Que a literatura, ela pode ser vista como uma coisa prática do dia a dia das pessoas, assim, do cotidiano, uma coisa para você usar no seu dia. E aí eu vou trazer um outro trecho de uma outra entrevista do Sérgio Vaz, que ele fala assim, se referindo a um projeto que ele tem, que se chama Sarau da Cooperifa. E eu achei muito interessante isso, acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando, que é assim, abre aspas, foi nas nossas rodas de poesia que muita gente descobriu o que estava acontecendo no país, que muita gente voltou a estudar e que entendeu que poderia mudar sua realidade e a de seu país. A poesia foi tida como algo sem utilidade, mas a gente acha que a palavra tem utilidade. Esse povo que nunca teve acesso à cultura e ao lazer se descobriu pela poesia. Nesse trabalho de base, falando de livros, conseguimos dessacralizar a literatura e fizemos isso da
mesma forma que os nossos ancestrais, que foi pela oralidade. Então, assim, eu acho sim que a literatura, a poesia, a crônica, ela tem uma utilidade prática. E eu acho que mostrar isso para as pessoas é uma forma de desacralizar a literatura, mostrar que as pessoas podem usar a poesia, a crônica ou qualquer outro tipo de texto de um gesto prático mesmo do dia a dia, né? Sei lá. Peraí, eu me perdi. Enfim, usar a literatura como uma coisa prática no sentido de, gente, vocês podem pegar um poema para falar mal de alguém, para paquerar, para se rebelar contra alguma coisa, sabe? A poesia ela pode ser usada dessa forma, a poesia, o texto literário ele pode ser usado com uma utilidade prática. Né, ele pode assumir essa função, pode te ajudar a passar por uma coisa difícil. Ele pode ter essa função bem prática. Eu acho que isso aproxima a pessoa, né, da literatura, tanto como leitor como escritor. Né? E aí eu queria perguntar para vocês três, aí vocês decidem quem vai responder primeiro. Nesse sentido, né, dessa citação do Sérgio Vaz, qual a função que vocês acham, ou que vocês esperam do texto de vocês? O que o texto de vocês assim, de forma prática para vocês? Qual a função deles? Então, a coisa que mais me deixa feliz, o retorno, né, que recebo bastante e me deixa mais feliz, é quando alguém fala assim: eu estou lendo o seu livro bem devagarinho, para ele não acabar tão rápido. Porque eu estou descansando lendo o seu livro. Então, a literatura como deleite, a leitura como deleite, que para mim acho que é isso que eu gosto de oferecer às minhas leitoras e aos meus leitores, bons risos também, de vez em quando uma lágrima, que acontece também, né, quando a gente escreve sobre cotidiano, né, que nem tudo são rosas. Eu escrevo sobre natureza, sobre floresta. A gente não pode escrever sobre floresta sem um senso crítico, né, E então é isso, mas principalmente esse deleite, que acho que para mim é uma função, né, da minha literatura. Eu lembro da citação da Matilde Campilho, que ela fala que a poesia talvez não salve o mundo, mas salva um minuto, pode salvar um minuto. E às vezes aquele minuto salva um microcosmos, um pequeno mundo, que é muito importante também. E eu acho que para mim tem disso. E a partir das nossas escritas, sejam ficcionais ou sejam mais vivências, a gente pode chegar a lugares que a gente nem vai imaginar. Outra pessoa vai chegar num lugar, vai tocar num lugar e vai ser importante. E fora, além de outras utilidades que eu vejo, de mobilização política, de encontro, da gente se conectar mais, né? Para além de mídias e redes, etc. Porque a poesia, para mim, também tem esse lugar do encontro, né? De estar nos saraus ou encontrando pessoas, assim. E para mim isso faz parte da desacralização também, esse lugar de encontro. E é isso. Legal. Bem, eu fico muito feliz mesmo quando eu sinto que a minha crônica gerou conversa, deu assunto. A pessoa leu e enxergou naquilo ali uma conversa. E por quê? Porque toda essa alegria de se ter dado uma conversa, porque a gente está conversando muito pouco, gente. A gente está falando cada vez menos. As pessoas estão se ouvindo menos, as pessoas não estão puxando assunto, as pessoas pedem para você não ligar para elas. Então, a literatura tem essa força que a gente nunca vai poder esquecer. A gente tem que cultivá-la, tem que ser cada vez mais essa fonte de conversa. E veja bem, não só da conversa oral, mas também da escrita. Eu já tive muitas vezes na minha vida sufocado assim, de dor, de tristeza, de não conseguir falar as coisas. E alguém me disse: então escreve. Você não escreve, já que você não consegue falar. E eu escrevi, foi lá que estou escrevendo até agora. E pretendo escrever até o meu último dia. Né? E vejo nisso outras portas também, que a Lara citou aqui como poeta, né? Quer dizer assim,
os nossos músicos estão aí fazendo crônicas espetaculares, né? Os da antiga e os novos, né? Quantas e quantas músicas não são crônicas, que às vezes a gente até, diante de uma melodia tão boa, a gente até, às vezes, não ouve a letra com toda a atenção que deveríamos, mas se a gente lê aquela letra, a gente vê ali uma história que poderia ser crônica, né? Dessas que a gente vê no mato ou vê na rua, né? Então, eu acho que sim, quer dizer, tem essa questão de gerar a conversa, de gerar o assunto e de também de ver o mundo, quer dizer, às vezes a gente escreve uma crônica achando que a crônica necessariamente tem que ser divertida, tem que ser engraçada, e ela não é. Ela é muito dura, ela foi vista na rua e tem muita tristeza. Mas não é só isso. Tem alguém morrendo, tem alguém nascendo, né? Tem alguém se perdendo, tem alguém se achando. Então, esse é o nosso papel, não dá para falar de tudo, né? Mas eu que me aproximei também da crônica pelo jornalismo, que foi minha profissão de todos os anos, sei lá, quase 40 anos, trabalhando com notícia, né? Eu sei o papel que a crônica tem para a vida das pessoas, para o cotidiano, né? Quer dizer, como é gostoso, às vezes, no meio de uma avalanche de notícias, você tem uma história humana, uma história que aconteceu, ou uma história até que não aconteceu, mas que o cronista inventou, olha. Eu vivo inventando. Se eu conto uma história de verdade, eu acho que não ficou tão legal, o meu leitor talvez... Eu invento. Eu penso, na hora que eu pensei, pimba, já aconteceu. Já está aqui na minha cabeça, já está tudo claro. Eu conto, né? Eu não tenho medo nenhum de inventar coisas nas minhas crônicas. Misturo tudo. Verdade, invenção, está tudo certo. Eu acho que não precisa ter um compromisso com a verdade também, né? Na literatura, a gente pode mentir. Eu queria convidar vocês para ler algumas coisas, porque eu acho que, né, acho que as pessoas vão querer conhecer o texto de vocês e tem tudo a ver com o que a gente está falando. Eu vou começar agora na ordem inversa, começar com a Lara, pode ser? Eu selecionei 2 poemas da Lara e que eu acho que dá um match legal aqui. Peraí. Deixa eu achar aqui qual que é. O primeiro poema, Lara, que eu queria, acho que está na página 31. Você está comigo aí? Página 31. Eu gosto, assim, além dele ter esse apelo da oralidade, né? Ele fala sobre coisas muito corriqueiras, assim, uma linguagem corriqueira. Então, eu gostei muito, acho que faz sentido. Legal, eu falei isso pra ela. Cenouras ao forno. Pego as cenouras, descasco as cenouras, sinto que tiro aditivos, químicos e outras besteiras contemporâneas. Até mesmo as cenouras estão contaminadas, enfim. Eu perco fibras e continuo. Pico as cenouras, penso no poema. Pico as cenouras, as rodelas mais finas. Penso no poema. Lembro do dedo, mas é tarde demais. Continuo picando as cenouras e pensando no poema. Acho graça, reservo. Descasco as cebolas, penso no pensamento, imagino o poema. Corto no meio, corto a metade no meio. Repito frases na minha cabeça. Ninguém é livre, sendo a prisão de alguém. Choro. Lembro da cebola, ninguém é livre. Continuo picando e, como sempre, me irrito. Desisto da cebola, fujo das lágrimas. Um meme qualquer me atinge. Adiciono os risos e kkks. Misturo tudo, levo ao forno. Depois de alguns minutos, está pronto o poema. As cenouras ainda esperam. Não, peraí, eu quero que você leia outra. É tão curtinho, né? Vamos ler mais um. Peraí. Eu achei esse poema genial. O outro tá na página 49. Acho que ele vai iniciar uma nova sessão do seu livro.
lembrando, gente, que todos esses livros estão à venda aqui. E eu acho que todo mundo deveria comprar. Mas você está dizendo a sessão inteira ou só um trecho? Ah, tá. Porque isso Eu achei... é meio contínuo. Você vai ver. Ah, eu pensei até aqui. A 49,50. Tem um livro me possuindo, humores mórbidos, punks e cemitérios. Num mundo apocalíptico, pra onde vai um útero? Tomar nota é só mais uma forma de contemplar o abismo. Facas amoladas e outras armas e outras frutas, o baile, a mordaça, a história da fofoca. Há tantas formas de se amolar uma mulher. O nosso ponto em comum é a solidão, o nosso ponto em comum é o desencaixe, o nosso ponto em comum é um atrito. Talvez fosse melhor uma vírgula. Poderia ser Netanyahu, mas foi o inominável. Poderia ser o inominável, mas foi Netanyahu, e é preciso nomeá-lo. Também os mísseis made in USA. Mas que saco, o planeta em chamas, dessa vez não era de linguagem a figura. Benjamin perde as bombas em apostas de bet online. Daria uma incrível manchete. Obrigada. Agora eu vou pedir para o Luiz. Luiz, você quer ler aquela que você comentou comigo? Que é Pode ser? uma informação, por favor. Pode ser, pode ser. Eu acho que é um assunto que conversa com todos. Estamos na época da informação, né? E é uma crônica que nasce bem da rua, do que a gente fala e da busca pela informação. Quando alguém quer saber o nome do Cláudio Honor, o Cláudio Honor não responde Cláudio Honor. Meu nome é João Tadeu Cláudio Honor Silveira de Jesus. Seria ótimo vendedor o Cláudio Honor. Fala bem e bastante. Conversa com a namorada pelo celular, se despede de um companheiro no ponto de táxi em Pinheiros e, ao mesmo tempo, me cumprimenta, apaga o cigarro na sola do sapato e abre a porta do carro. Entramos, sentamos. Vai para onde? Rua Polônia, 445. Ele me olha pelo retrovisor. É para aquele mesmo local da semana passada? Eu não tenho o que responder. Jamais estive no endereço. Eu nunca entrei no táxi do Cláudio Honor. E muito menos fomos juntos a qualquer lugar. Mas não resisto e estimula a fantasia. Memória boa, hein, Cláudio Honor? Lembra que estava uma chuvinha, sem vergonha? Sim, e o trânsito? Replico e alimento a brincadeira. Estava tudo travado, doutor. Pode me chamar de Cosme. Meu primo é Damião de Jesus. Acho lindo. Se tivesse irmão, não tinha erro, era um xará. Cláudio Honor tem uma risada estrondosa que amolece o corpo, sacode ombros e óculos. Dirige com a janela aberta e o cotovelo para fora. Onde é que a gente estava mesmo? Ah, naquele dia. Eu desci pela paralela da Avenida Brasil e a gente chegou num instante. Palavras loucas, ouvidos loucos, ignoro o velho provérbio e sigo em frente na conversa. Isso mesmo, Cláudio Honor. Cosme, se quiser eu troco a música... Oh, desculpa interromper, Cláudio Honor. Nós passamos da esquina da Rua Polônia. Ah, mil perdões. Prefere que eu dê a volta? Quer andar esse trecho? Posso pegar a Rua Itália e sair lá. A Itália chama-se França. E naquele trecho, a rua é contramão. Claro, por mais divertida que fosse a brincadeira, chegava a hora da despedida. Tranquilo. Vou na caminhada, Cláudio Honor. Obrigado. Foi o papo que me distraiu. Tamo junto, viu, seu Cosme? Se usasse o aplicativo de caminhos, Cláudio Honor não se perderia. Com 40 anos ao volante, ele respeita a tecnologia, mas ainda se informa na conversa. Ele não está só. A indagar aqui e acolá, sabemos para que lado é a estação do metrô, a padaria, o sapateiro, o banheiro. Pergunte à cobradora do ônibus, ao policial militar, ao entregador, quantas informações eles dão por dia. Dagoberto vende flores em frente à estação Santa Cecília do metrô. Uma abundância de fregueses e perguntas.
Naquela manhã, ouvi a mulher castanha e cacheada pechinchar os lírios, pagar os girassóis e então perguntar: a rua Jaguaribe é para que lado? É a terceira travessa, basta seguir em frente. E para ir para o número 153, onde tem uma farmácia de manipulação, é para a direita ou para a esquerda? Ah, é para a direita. A senhora sobe e vai logo encontrar. Fica na calçada de lá, ao lado da papelaria. Então a mulher ajeita a bolsa, puxa a coleira do Maguila, vira de costas e vai em sentido oposto. Moça, é para cá. Mas eu não vou para Jaguaribe. Ué o quê? Não, nada não. Eu só perguntei, eu não falei que eu ia. É que normalmente, quando as pessoas perguntam, eu não sou todo mundo. E esse papo de normalmente, geralmente, não é comigo. Dagoberto ajeita rosas, refresca os cravos e então se despede. Bom dia, senhora, bom dia. Desfaço minha curiosidade e o vendedor se aproxima. Todo dia tem umas 10 conversas dessas, moço. O livro está com preço ótimo, só quer levar? Obrigado, gente. Eu me diverti muito lendo os livros de vocês. Eu queria pedir para a Ivone agora. É muito difícil selecionar, assim. Todas são muito boas, então é muito difícil escolher. Eu escolhi uma muito pequenininha e uma um pouquinho maior. Aí eu acho que dá pra gente ler as duas. Você tá com o livro ou você quer? Não, ó, eu vendi todos os meus tatus semana passada. Mas tem mais lá. Tem mais lá. Tem mais Pode ir lá à vontade, tá? Então, eu gostaria, né, se você quiser ler essa primeira e depois a próxima, a do unicórnio. Certo. Tá marcada. Obrigada. É engraçado, né? Porque você me disse, você quer escolher? Eu não escolho tu, porque eu sempre acho muito curioso, né? O que as pessoas escolhem. Então, assim, eu nunca teria escolhido essa, mas... E tem que fazer uma breve contextualização, porque quem aparece muito nas minhas crônicas é a minha esposa, Larissa, que está presente, dá um oi. Só para contextualizar aqui. O título é Novata na Mata. Segundo dia no trabalho novo e Larissa chega atrasada para uma reunião. Desculpa, gente, é que tinha uma preguiça. A colega, bem compreensiva: imagino, você acabou de chegar, ainda deve estar cansada pela mudança. Não, mulher, uma preguiça, um bicho preguiça, bem ali no meu jardim. Ah, tá. A outra volta sua atenção para a pauta do dia. Não se preocupe, logo mais você se acostuma. Pior assim. Do unicórnio, não? Do unicórnio. Se você quiser ler, né? É uma sugestão. Alguém quer ler? Tu quer ler? Eu não. Nossa. Adoraria ouvir na sua voz. Cada vez estou mais convencida de que a aldeia é um lugar muito especial. A aldeia interior de Pernambuco, a aldeia Mata Atlântica, a aldeia área de proteção ambiental, a aldeia é provavelmente o lugar mais próximo do paraíso que existe na face da terra. Para você ter uma ideia, olho pela janela do quarto e vejo um mar de árvores, atravesso a ruazinha de terra batida em frente de casa e estou na floresta. Tomo café na varanda, enquanto ao meu lado a fauna brinca pela flora. Como cria de cidade grande, nunca tinha visto tamanha variedade de animais fora do zoológico. Capivara, cutia, timbu, sagui, porco-espinho, coati, raposa, gavião, bem-te-vi, pica-pau, tucaninho, beija-flor, galinha d'água, cágado, largatixa, cobra-coral, cipó, salamanta e cascavel. Caranguejeira, bicho-preguiça, esquilo, tatu, teju. Supostamente tem até um jacaré no açude no final da rua. E dos bichinhos menores é melhor nem começar a falar. As elegantes libélulas, borboletas azuis, lagartas de fogo em todas as cores,
bicho-pau, arlequim do mato, e tem cada besouro esquisitaço. Eu poderia escrever uma crônica sobre cada um desses bichinhos, inclusive muitos deles já têm nome. Miguel, a lagartixa, Brenda, a preguiça, Gustavo, o teju, Josué, o jacaré, Ramunda. Bom, não vamos nos deter com obviedades. Fato é que eu poderia escrever uma crônica sobre qualquer um deles. E lá vem minha editora e me pede algo com um unicórnio. Logo, um unicórnio, provavelmente o único animal impossível de encontrar aqui. Mas você não disse que mora num lugar mágico? Ela insiste. Bom, isso você vai ter que me ajudar. Você vai estar Pego então meu caderno, prendo o cabelo com a caneta e parto em busca da minha próxima crônica. Do outro lado da rua, encostado num tronco e fumando cachimbo, o Saci acena pra mim. Cumprimento-o de volta e resolvo tentar minha sorte. Vai que, né? Oi, por acaso você tem visto algum unicórnio por aqui? O Saci me olha como se eu fosse de Marte. Logo, um unicórnio? Eu, hein? Não vai ler nada. O seu? Tem que ler o seu, cadê? Eu achei muito bom ouvir a crônica da Ivone na sua voz. Muito incrível, muito. Daria um poema também. Muito bom. Eu vou ler então, alguma coisa. Peraí. Por baixo. Bom, deixa eu ver o que eu escolho. Na verdade, eu não tinha pensado em ler, então eu vou ler. Eu estava falando sobre a função da poesia, né? E tem uma coisa que me dá muita alegria na vida, é poder, e não me entendam mal quando eu digo isso, a poder falar mal de alguém. Quando, sabe, você pode usar a poesia pra dar uma cutucada. Aí eu criei um personagem baseado em pessoas reais, que se chama Leonardo. Aí eu vou ler 2 poemas do Leonardo. O primeiro se chama Quem Diria. Bem feito pra você, Leonardo, que só vai ler o que eu escrevo pagando. E o outro se chama Quem Diria 2. Lembra, Leonardo? Você disse que eu jamais poderia escrever? Explica isso então. Se com todas as letras agora eu falo mal de você. É isso. Então, gente, agora a gente quer abrir para perguntas. Se alguém tiver perguntas para os nossos convidados, o que vocês acham? É assim, tá? Ponta pra alguém. Eu posso. Você quer fazer? Oi, boa tarde. Mais cedo eu estava vendo a mesa do Andrei Kirchhoff e da Maria Reba, escritores ucranianos, e que falavam que a língua, porque eles, numa Ucrânia o Andrei mais velho foi proibido de escrever em Ucrânia, na língua Ucrânia, por causa do regime soviético, então todo mundo falava russo, e aí ele conta que ele aprendeu a escrever em russo, em ucrânio, ou como chama a língua, perdão, e em inglês também, e que a língua dava um ambiente. Aí ficou muito bacana a Ivone, o poema da Ivone, sendo lido pela Lara, que não falou um trecho que eu suponho que seja alemão. E como é que é isso para vocês, essa questão da língua, do ambiente, né? Ivone, principalmente, eu fiquei curiosa, porque ela fala, né, de morar num ambiente mágico e escrever numa língua que não é a sua língua materna. Queria ouvir um pouquinho a respeito. Obrigada. Sim.
Mas é engraçado isso, porque na Alemanha, não sei se vocês sabem, na Alemanha não existe o gênero da crônica. Pelo menos a crônica não tem essa tradição, né? Existe até gente que escreve crônica, mas meio que sem saber que é crônica, e a gente não tem um nome fixo para esse gênero, né? Porque ele não tem essa tradição. Então, quando eu comecei a escrever crônica, eu não sabia que estava escrevendo crônica. Foi a primeira vez que vim para o Brasil e fiquei 1 ano morando em Belém. E, enfim, comecei a escrever crônica por uma questão lá que se deu no elevador do prédio onde morava. E aí demorei um pouco para entender o que estava escrevendo, né? E isso acho que se consolidou quando eu fiz uma oficina de crônicas pelo SESC com o Fabrício Corsaletti, que foi inclusive quem me indicou a Boio naquela época. E então foi aí que entendi mais sobre o gênero e tal. E a crônica, eu me apaixonei pelo gênero através do Rubem Braga, que o Fabrício Corsaletti apresentou na oficina. E o Rubem Braga, ele tem um humor, né? Não sei se vocês já leram, mas assim, as crônicas dele são, assim, muitas são humorísticas e tem um humor que eu adorava. Então isso me inspirava. Eu acho que a língua também, essa coisa da desacralização, né? De usar também o humor na literatura, e a literatura pode ser divertida, né? Não precisa ser séria nem nada, acho que é óbvio, né? E parte desse humor e dessa brincadeira, eu acho que eu faço com o idioma, porque eu sou linguista também. Então eu gosto de idiomas, eu gosto de literatura, eu gosto de brincar, eu gosto de humor, né? Então eu junto esses elementos e meio que faço uma brincadeira e sai uma crônica. E a crônica, eu já tentei escrever em alemão e não funcionou. Já tentei traduzir minhas próprias crônicas do português para o alemão, também não funcionou, porque eu achei que ficou super esquisito, tipo, que não era natural, que não soava natural. E acho que isso é porque a crônica é o gênero cotidiano. Meu cotidiano acontece em português. E, tipo, o alemão só entra lá se for uma brincadeira, às vezes, sabe? Então, tem vários trechos, assim, no livro, várias frases ou palavras, né, onde aparece o alemão, mas isso não impede que vocês entendam o texto, né? É sempre de forma que você vai entender mais ou menos o que está acontecendo, né? Então, isso é uma brincadeira que eu gosto de fazer. Mais alguma pergunta, gente? Tem uma coisa Pergunta geral, mas pensando muito nas crônicas do Cosmo, que eu conheço bem, a crônica pressupõe uma observação do mundo muito atenta e eventualmente um momento de capturar isso para a gente não perder. E a pergunta, mas ela serve para vocês de maneira geral, vocês têm método, né? Porque as coisas escapam, a gente não lembra. É um caderno, como é que funciona esse capturar para depois processar, seja em poema e seja em crônica? Bom, Luiz, obrigado pela pergunta. Eu tenho um método, assim, volto lá no início, quando eu falei, né, talvez um dos nossos melhores cronistas, o Ricardo, quando ele disse hoje, né, que crônica se escreve com os pés. Eu sou desses que ando muito, até comentei com a Ana, né, que eu me considero um catador e não um contador de histórias. Eu gosto de catar as situações, enquanto eu não acho que eu catei uma boa história, eu não volto feliz para minha casa. Então, esse é o meu método principal, né? Observar as pessoas. Eu gosto de contar histórias de pessoas. Isso eu aprendi no jornalismo. Eu tinha muita dificuldade. O jornalista é aquele cara que quer entender de tudo e depois descobre que não entende nada, não entende só um pedacinho de cada coisa, mas se ele descobrir para quem ele tem que perguntar, ele vai ser um sujeito de bem com a vida, né? E eu tinha muita dificuldade para fazer reportagem de economia. Eu achava tudo muito difícil, até que de repente aparecia alguém que tinha uma dívida no cartão de crédito. E eu falava, pronto, está aqui a matéria. Essa é a matéria que as pessoas vão
assistir ou vão ler e vão se entender, porque todo mundo já passou por isso. Aquela explicação macroeconômica da taxa de juros para a balança comercial, ninguém vai entender, né? Mas isso elas vão entender. Então, é isso que eu busco nas minhas crônicas, sabe? Situações que aconteceram ali, que podem acontecer com você, que você vai se identificar também. Ser curto é de método, não está falando. Notas do celular, caderninhos, de materialidade, tá sempre comigo, né? Tem que estar para ir anotando as coisas. Gravador de celular também uso muito, ainda mais que eu tenho tentado fazer mais música. Então eu gravo melodias que passam na minha cabeça, ou seja, barulho da rua, gente conversando que tá no meu áudio do celular. Enfim, esse é o método, depois transformar isso numa outra coisa, trabalhar dessa maneira. Só para completar também, cara de pau. Cara de pau é ótimo, a gente não deve ter vergonha de perguntar as coisas, né? E tem uma coisa que a gente deve se beneficiar muito. Os escritores, eles são bem vistos. As pessoas gostam. Se você disser, eu estou querendo escrever uma coisa, como é que é isso aqui? Que horas você começa a trabalhar? Né? Quanto é que você ganha? Até isso. As pessoas dizem, se for para um escritor, não dizem para a polícia, né? Mas para o escritor elas dizem. Quanto método, assim, eu já tentei o bloquinho de notas, o celular e tudo mais. Às vezes nasce uma crônica na minha cabeça, eu começo a escrever no celular, ou no papel, guardanapo, onde for. Mas quando é assim, raramente ela chega ao final. Eu tenho que guardá-la na cabeça, deixa ruminar um pouco, e aí quando chego em casa eu abro o computador e aí eu escrevo ela todinha, porque se eu começo, eu faço só metade e o resto eu vou fazer amanhã e esqueço. Nunca mais sai, infelizmente, seria muito mais fácil. Eu acho assim, meu processo, o método, assim, não sei se posso dizer de método, mas é dividido em duas partes. Quando eu quero ter ideias, eu gosto de escrever na mão. Então eu pego um caderno e vou para um lugar barulhento, tem que ser barulhento, assim, e escrevo na mão. E aí a edição eu já faço no computador. Então meu processo se divide na escrita mesmo nessas duas etapas, mas eu acho que a poesia começa muito antes. Assim, o poema ele começa a ser escrito muito antes do gesto de escrever. Assim. Então eu fico um bom tempo pensando sobre isso, sem necessariamente pensar que eu estou pensando sobre isso. E aí quando me dá esse desejo de escrita é quando eu vou pro caderno. É assim. Bom, gente, é isso, né? Agora acho que deu o nosso tempo. Muito obrigada a todo mundo.